No próximo capítulo da novela Vale Tudo, os corredores da delegacia estão em ebulição. Um a um, os suspeitos pela morte de Odete Reutemann são chamados para depor. Cada palavra dita parece carregar o peso de um segredo antigo. Marco Aurélio fala com a frieza calculada de quem tem algo a esconder, enquanto Leila tenta manter a postura, mas o olhar inquieto denuncia o medo. Maria de Fátima, por sua vez, tenta se esquivar das perguntas, alegando perseguição. Já Celina e Heleninha, abaladas, revivem feridas familiares, enquanto o delegado Mauro anota cada detalhe com atenção cirúrgica. Enquanto o caso movimenta a cidade, a jovem Daniela conquista um novo espaço. É contratada pela Paladar como advogada. Sua chegada causa curiosidade. Muitos comentam que ela pode ser uma peça-chave em futuras batalhas jurídicas envolvendo o império de Odete. Inteligente e ambiciosa, Daniela rapidamente percebe que o poder se move nos bastidores e que a fronteira entre justiça e conveniência é tênue. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No escritório da TCA, Marco Aurélio e Leila já articulam seus próximos passos. Com a morte de Odete e o caos instaurado, eles enxergam a oportunidade perfeita para tomar o controle da empresa. A hora é agora, diz ele, com um sorriso que mistura luto e cobiça. Mas o caminho não será fácil. Herdeiros, investidores e até antigos aliados começam a se voltar uns contra os outros. Do outro lado da cidade, Maria de Fátima enfrenta seu próprio inferno. Sem dinheiro, ameaçada de despejo e cancelada nas redes sociais após uma série de escândalos, a vilã vê seu império de aparências ruir. Abandonada e sem aliados, ela descobre o sabor amargo da exposição pública. O mesmo jogo que um dia usou contra tantos. Enquanto isso, Cecília e Laís fazem uma descoberta inesperada sobre Luiz. A revelação promete mudar tudo. Sardinha vai humilhar Maria de Fátima de uma forma que ninguém poderia imaginar. A cena será intensa, carregada de tensão e ironia. Tudo começa quando a vilãzinha, já sem alternativas, resolve engolir o orgulho e bater na porta da Tomorrow em busca de emprego. Grávida, com o semblante cansado e a roupa já marcada pelo tempo, ela tenta manter a pose de mulher elegante, mas sua voz trêmula denuncia o desespero. Assim que entra na recepção, os olhares se voltam. As funcionárias cochicham entre si, incrédulas com a audácia da moça que um dia foi motivo de escândalo por ter traído Solange, enganado Afonso e manipulado meio mundo. Ela não tem vergonha, não? Murmura uma delas. Outra completa. Depois de tudo o que aprontou, ainda tem coragem de aparecer aqui? Mas Maria de Fátima finge não ouvir. Respira fundo, ajeita o cabelo e se aproxima do balcão. Eu vim falar com o senhor Sardinha, diz com um falso sorriso. O segurança hesita, mas acaba autorizando a entrada, achando que talvez ela estivesse ali para resolver algum assunto pendente. Quando Sardinha a vê, leva um susto. O rapaz, que sempre teve pavio curto, arregala os olhos e solta logo a primeira pedrada. Você não tem vergonha na cara, sua piranha? Explode, fazendo o escritório inteiro silenciar. O impacto é imediato. As pessoas param o que estão fazendo. O som dos teclados cessa e o ar parece pesar. Está vindo aqui, depois de tudo o que fez com a Solange e com todos nós? Você nos traiu! Continua ele, cada palavra cuspida com raiva contida. Maria de Fátima tenta manter a compostura, mas a voz embarga. Eu sei que errei. Eu fiz isso, mas eu estou arrependida. A vida é assim, Sardinha. Tem altos e baixos. Eu só quero uma segunda chance. Mas o rapaz dá uma risada sarcástica. Segunda chance? Você acabou com a vida da Solange, se infiltrou na casa dela, destruiu a confiança de todos e ainda teve coragem de manipular o Afonso. Você acha mesmo que alguém aqui vai te estender a mão? Fátima tenta insistir. Eu estou grávida, Sardinha. Preciso de um trabalho, de uma oportunidade. Ele não se comove.
Grávida? Agora quer usar a barriga para ganhar pena? Você nunca se preocupou com ninguém além de si mesma. Você é um poço de falsidade. Sardinha levanta o tom. Eu não te perdoo nunca. Sai daqui, Maria de Fátima. Some da minha frente antes que eu perca a cabeça. Ela tenta argumentar, mas é interrompida de forma humilhante. Segurança! Grita Sardinha. Tirem essa mulher daqui! 2 seguranças se aproximam imediatamente. Um segura o braço esquerdo de Fátima, o outro o direito. Ela grita, tenta se soltar, mas é arrastada pelos corredores da Tomorrow, enquanto todos assistem em silêncio. O som dos saltos batendo contra o piso ecoa como um castigo. As lágrimas escorrem borrando a maquiagem. Do lado de fora, ela é literalmente jogada na rua, caindo de joelhos, tentando proteger a barriga. Os carros passam e alguns curiosos se aproximam. A humilhação é completa. A vilã, que um dia desfilou pelos corredores da alta sociedade, agora é apenas uma sombra de si mesma, rejeitada e desamparada. Mas o destino parece querer lhe dar mais uma dose de amargura. Nesse momento, um carro de luxo se aproxima. É Afonso, que chega a Tomorrow para buscar Solange. Ao ver Maria de Fátima ajoelhada na calçada, com o vestido sujo e o rosto coberto de lágrimas, ele freia o carro e desce. "O que você está fazendo aqui, Maria de Fátima?" pergunta incrédulo. "Você não devia mais nem chegar perto desse lugar." Ela tenta se recompor, enxuga o rosto e tenta soar calma. Eu vim procurar um emprego, Afonso. Eu preciso recomeçar." Mas Afonso não demonstra o menor sinal de piedade. "Recomeçar? Depois de tudo o que você fez com a Solange, ainda tem coragem de aparecer aqui? Você destruiu vidas, Maria de Fátima. Destruiu a minha, a da Solange, e ainda quer se fazer de vítima?" Ela abaixa a cabeça, fingindo arrependimento. "Eu estou perdida, Afonso. Não tenho para onde ir. Eu fui casada com você, e até hoje não recebi nada do que me é de direito. Você me abandonou grávida sem um tostão." Afonso cruza os braços, indignado. "De direito? Você fala de direito como se tivesse algum. Você mentiu, enganou, roubou e traiu todo mundo. E agora quer posar de coitada? Você está colhendo exatamente o que plantou." A tensão aumenta quando Solange aparece na porta da empresa. Ao ver a cena, ela se aproxima lentamente, observando o desespero da rival. "O que está acontecendo aqui, Afonso?" pergunta, já sabendo a resposta. "A sua ex-amiga aqui teve a audácia de vir pedir emprego", responde ele com ironia. "Está vendo o que o desespero faz com uma pessoa sem caráter?" Solange olha para Maria de Fátima, mas não sente raiva, apenas desprezo. "Você perdeu tudo porque quis, Maria de Fátima. Eu te avisei que o mal que a gente faz um dia volta. E está voltando, com juros." Maria de Fátima tenta revidar, mas a voz falha. "Você sempre se achou melhor do que eu, Solange. Mas eu lutei, fiz o que tinha que fazer para sobreviver." "Sobreviver?" corta Solange firme. "Não, Fátima. Você destruiu quem te estendeu a mão. Isso não é sobrevivência, é crueldade." Afonso, sem paciência, encerra o assunto. "Vamos, Solange!" e segura a mão da esposa com firmeza. "Essa mulher não merece nem o nosso olhar." Os dois entram no carro e o motor ronca. Maria de Fátima dá um passo à frente, como se quisesse impedir a partida, mas o veículo parte sem hesitar. A poeira levanta, cobrindo os sapatos dela. Ela fica parada, olhando o carro se afastar, o coração em frangalhos. O vento sopra forte, levantando os fios do cabelo desgrenhado. Por um instante, o silêncio é total. Apenas o som distante da cidade quebra a cena. No chão, o crachá que ela tentou usar para entrar na empresa rola até o meio-fio. O nome Tomorrow brilha sob a luz do sol. Um lembrete cruel de que o futuro que ela tanto sonhou não lhe pertence mais. Mas Maria de Fátima, mesmo ferida, não é mulher de desistir. A humilhação, em vez de quebrá-la, desperta algo sombrio dentro dela. Um olhar frio, calculado, ressurge. Ela respira fundo,
passa a mão na barriga e murmura com os olhos fixos no prédio da Tomorrow. Eles vão se arrepender. Todos eles. A câmera se aproxima lentamente, captando o olhar determinado da vilã. O rosto sujo, o batom borrado e o orgulho ferido compõem a imagem perfeita da vingança prestes a nascer. Nos bastidores da cidade, um novo capítulo de guerra começa a se formar. E Maria de Fátima promete voltar mais perigosa do que nunca. A humilhação sofrida na frente de todos será o estopim para uma transformação perigosa em Maria de Fátima. Abandonada, rejeitada e jogada no chão como um trapo velho, ela vai se recompor lentamente, sentindo cada batida do coração como uma faísca de raiva queimando por dentro. De início, ela tenta conter as lágrimas, mas a revolta é maior. Eles vão pagar caro, murmura, olhando em volta. Ninguém me trata assim e sai impune. O olhar da vilã muda. O brilho de inocência que fingia ter desaparece, dando lugar a uma frieza cortante. Maria de Fátima começa a andar pela calçada sem rumo, com uma mistura de dor e fúria estampada no rosto. As pessoas desviam, algumas a reconhecem, outras apenas sentem pena. Mas ela não quer pena, quer poder, quer vingança. Minutos depois, ela para diante de uma vitrine, observa o próprio reflexo e fala consigo mesma. Eu já caí antes e me levantei. E agora eles vão ver do que sou capaz. Mas o tempo mostrará o contrário. Em poucos dias, boatos começam a circular. Um vídeo misterioso chega à imprensa, expondo uma negociação suspeita dentro da Tomorrow. Ninguém sabe de onde veio, mas os rastros levam a um e-mail anônimo. Solange entra em pânico, temendo que algo mais grave esteja por vir. Enquanto os executivos tentam conter a crise, uma figura surge discretamente no fundo de um café, observando a manchete no tablet. Escândalo na Tomorrow. Documentos vazados comprometem a imagem da empresa. Maria de Fátima sorri, satisfeita. E isso é só o começo, murmura, mexendo o café com calma. A vilã passa a agir nas sombras. Ela manipula informações, se infiltra em reuniões falsas e usa terceiros para executar seus planos. Aos poucos, começa a recuperar o dinheiro perdido, negociando segredos empresariais com gente poderosa e sem escrúpulos. Ninguém desconfia que ela, grávida e abandonada, é quem está por trás de tudo. Numa cena tensa, Fátima surge num apartamento de luxo, frente a frente com um investidor estrangeiro misterioso. Quero metade agora e o resto quando a Tomorrow cair, diz, firme, mostrando uma pasta com provas forjadas. O homem a observa impressionado com a audácia. Você é perigosa, Maria. Perigosa não, apenas determinada. A revelação das digitais de Heleninha na arma do crime será o estopim de uma nova fase sombria na trama. A filha de Odette Reutemann, já fragilizada pelos traumas do passado, verá sua vida virar de cabeça para baixo quando o resultado da perícia confirmar o impossível. Suas impressões digitais, e também as de Celina, estão cravadas na pistola usada no assassinato. A partir daí, o destino das duas tomará um rumo imprevisível. O delegado Mauro, implacável e frio, convoca uma acareação entre tia e sobrinha. A tensão na sala é cortante. Heleninha, de semblante abatido, encara Celina com um misto de medo e incredulidade. Tia, a senhora acredita mesmo que eu seria capaz de matar a minha mãe? Pergunta com voz embargada. Celina, sem saber o que dizer, baixa os olhos. Ela própria está em choque. As provas são incontestáveis e o delegado não perde tempo em pressioná-las. Se uma de vocês não falar agora, vai carregar essa culpa para sempre. O clima é de guerra emocional e cada palavra dita é um tiro de desespero. Logo depois da acareação, a polícia age rápido. Heleninha é levada para a carceragem sob flashes e gritos da imprensa. A notícia se espalha como fogo. Filha de Odette Reutemann é presa pelo assassinato da mãe. Estampam as manchetes dos jornais.
A sociedade que antes via Heleninha como uma mulher sensível e discreta, agora a julga impiedosamente. O escândalo toma conta dos noticiários e cada detalhe vira motivo de especulação. No presídio, a artista enfrenta o inferno. O ambiente é hostil. O frio das paredes de concreto parece morder sua alma, e o barulho das grades se torna um som constante em sua mente. Mesmo assim, um fio de esperança ainda existe. Renato, o homem que a ama, não a abandona. Ele visita Heleninha com frequência, levando livros, flores e palavras de conforto. Eu sei que você é inocente, ele diz, segurando suas mãos através do vidro. Mas a tristeza nos olhos dela revela o quanto a culpa, a vergonha e o medo já a corroem. E se eu não for? Ela murmura. E se eu realmente tiver feito alguma coisa e não lembrar? O tormento psicológico de Heleninha começa a ganhar força. Ela passa a ter pesadelos, flashes desconexos da noite do crime. Uma taça quebrando, um grito, o som de um tiro. Imagens que a atormentam como um quebra-cabeça sem solução. A sombra da morte de Odete paira sobre todos como um fantasma que se recusa a ir embora. Cada olhar, cada gesto parece esconder segredos. Celina, após a prisão da sobrinha, mergulha em desespero. Ela sente o peso da culpa como uma âncora. Eu devia ter dito a verdade antes, repete para si mesma, trancada em casa. O delegado Mauro, no entanto, não dá trégua. Ele a chama novamente para prestar depoimento e dessa vez é direto. Senhora Celina, por que suas digitais também estavam na arma? A resposta dela é um sussurro. Porque eu tentei tirar a arma da mão dela. O delegado anota tudo, mas a dúvida fica no ar. Estaria Celina tentando proteger Heleninha ou esconder algo ainda mais grave? Nos dias seguintes, Heleninha enfrenta a adaptação brutal à vida na cadeia. As noites são longas e o barulho metálico das celas se mistura às vozes das outras presas. Ela, acostumada a ateliês silenciosos e telas coloridas, agora vive cercada por concreto e medo. Ainda assim, começa a desenhar com carvão pedaços de lembranças, tentando encontrar sentido no caos. As guardas observam com curiosidade. Uma delas comenta: essa moça não tem cara de assassina. Mas dentro da prisão, a aparência pouco importa. Os olhares desconfiados seguem Heleninha por onde ela passa. Do lado de fora, Renato tenta reabrir o caso com um advogado particular. Ele acredita que há inconsistências no laudo pericial e que alguém manipulou as provas. A arma podia ter sido plantada ou adulterada. Não é possível que as duas tenham deixado digitais ali por acaso, afirma, mostrando documentos. Sua busca por justiça começa a incomodar gente poderosa. Um informante o alerta. Cuidado! Esse crime tem mais camadas do que você imagina. No meio desse caos, Tiago, o filho de Heleninha, começa a ser alvo de comentários maldosos. Colegas de faculdade o evitam, vizinhos cochicham. Filho de assassina, ouve ele num corredor. A dor o consome, mas ele se recusa a abandonar a mãe. Se ela for culpada, eu quero saber. Mas se for inocente, eu vou provar, promete a si mesmo. De volta à cadeia, uma noite chuvosa marca um novo colapso de Heleninha. Sozinha em sua cela, ela grita: eu não matei a minha mãe! E o eco das paredes devolve apenas o som do próprio desespero. Lá fora, o mundo continua girando, mas dentro do presídio o tempo parece congelado. Celina, em casa, sonha com a irmã morta e acorda chorando, sentindo que algo terrível ainda vai acontecer. O delegado Mauro prepara uma nova rodada de interrogatórios. Se as duas tocaram na arma, há uma história por trás disso. E alguém ainda está mentindo. Ele observa as fotos de todos os suspeitos. César, Marco Aurélio, Leila, Fátima, Celina e Heleninha, espalhadas sobre a mesa. Um deles sabe a verdade, e eu vou arrancar. As semanas seguintes à prisão de Heleninha são um verdadeiro terremoto emocional.
A cada dia, o caso ganha novas camadas de tensão, com manchetes cada vez mais sensacionalistas e comentários venenosos na televisão. O crime do século, anunciam os programas policiais. A opinião pública se divide. Uns pedem justiça, outros clamam por piedade. Enquanto isso, o delegado Mauro segue convicto. A prova técnica não mente. As digitais não caíram naquela arma por acaso, mas algo começa a mudar. Um novo laudo complementar, solicitado por Renato, indica que as impressões digitais de Heleninha estavam parcialmente sobrepostas a outras, de alguém ainda não identificado. Isso reacende a dúvida e coloca fogo na investigação. O promotor, irritado, tenta abafar o caso, mas Mauro exige seguir o novo rastro. É então que surge uma pista inesperada. Uma gravação feita no circuito interno do prédio onde Odete foi assassinada. O vídeo mostra uma silhueta masculina entrando no apartamento pouco antes do crime. A imagem é distorcida, mas um detalhe chama a atenção. O anel dourado com brasão familiar, idêntico ao usado por Marco Aurélio. Quando o delegado leva a gravação para ele, o empresário tenta disfarçar o pânico. Isso é uma montagem grotesca. Vocês estão desesperados para culpar alguém de nome. Mas o olhar de Mauro diz tudo. Ele não acredita em uma palavra. Enquanto a investigação se volta novamente contra os poderosos, Celina sofre um colapso emocional. Em uma visita à cadeia, ela desaba diante da sobrinha. Eu não aguento mais viver com esse peso. Eu sei quem matou sua mãe. As palavras saem entre soluços e Heleninha a encara em silêncio absoluto. Foi o Marco Aurélio, confessa Celina. Eu o vi naquela noite, saindo do apartamento da sua mãe com a arma na mão. Eu quis proteger você e acabei me calando. Heleninha, devastada, sente o chão desaparecer sob seus pés. Tia, por que não disse antes? Celina, chorando, responde. Porque eu também toquei na arma. Eu tentei esconder. Achei que fosse tarde demais. A confissão de Celina cai como uma bomba no processo. O delegado convoca nova audiência e, pela primeira vez, Heleninha é libertada provisoriamente. A imprensa corre para registrar o momento em que ela deixa o presídio, pálida, mas firme. A desgraça na vida de Afonso finalmente chegará ao fim, mas não sem antes deixar marcas profundas em sua alma. Depois de meses de luta contra a leucemia, de noites em claro, de medo e de um sofrimento que parecia não ter fim, o rapaz renascerá para a vida. O público verá uma transformação emocionante, onde dor, esperança e fé se entrelaçam em uma sequência de cenas de tirar o fôlego. Desde que recebeu o diagnóstico, Afonso se tornou um homem diferente. O outrora confiante e intenso rapaz viu sua energia ser drenada pela doença. Os cabelos caíram, os músculos enfraqueceram e o brilho nos olhos desapareceu. Houve momentos em que ele, tomado pelo desespero, quis desistir de tudo. Eu não aguento mais, Solange. Já lutei o bastante, dizia com a voz rouca, o corpo exausto e a alma prestes a se entregar. Mas Solange, incansável, permanecia firme ao lado dele, segurando sua mão, mesmo quando os médicos balançavam a cabeça em silêncio. Foi nesse período sombrio que o inesperado aconteceu. O retorno de Leonardo, o irmão dado como morto. O reencontro entre os dois será um dos momentos mais comoventes da trama. Leonardo surge com o semblante sereno, mas carregando o peso de um passado de mentiras e desaparecimentos. Quando Afonso o vê pela primeira vez, o tempo parece parar. Não pode ser. Você está vivo? Sussurra o rapaz, as lágrimas escorrendo antes mesmo que as palavras saíam completas. A notícia de que Leonardo é compatível para doar a medula traz uma onda de alívio, mas também de medo. Afonso, fragilizado, teme criar esperanças demais. Os médicos explicam os riscos, os detalhes, o tempo que o corpo levará para reagir, e Solange escuta cada palavra com o coração apertado. Ela sabe que aquele transplante
é a linha tênue entre a vida e a morte. No dia do exame, o hospital inteiro parece respirar junto com a família. Leonardo entra na sala de coleta com um olhar firme, determinado, e Afonso observa da maca ao lado, tentando conter a emoção. "Você não sabe o quanto eu esperei para te ver assim, irmão", murmura. Mas o destino, sempre imprevisível, prega uma peça cruel. Leonardo sofre uma convulsão repentina minutos antes do procedimento. O alarme soa, médicos correm, Solange grita o nome dele e Afonso tenta se levantar, em vão. O clima é de total desespero. A cirurgia precisa ser adiada. Afonso sente o chão sumir. Ele sabe que o tempo está contra ele. Seu corpo, debilitado pelas sessões de quimioterapia, já não responde como antes. "Se não for hoje, pode ser nunca", diz o médico com um olhar sério. Mas Solange não aceita. Ela se ajoelha ao lado da cama de Afonso, segura sua mão com força e afirma: "Você não vai morrer. Leonardo vai se recuperar. Eu prometo." Os dias seguintes são de incerteza. Afonso definha lentamente entre febres, enjoo e longos silêncios. Em uma madrugada, ele tem uma conversa emocionante com Solange. "Se eu não resistir, cuida deles, dos nossos meninos. Diz para eles que o pai nunca desistiu." Solange, em lágrimas, responde: "Você não vai a lugar nenhum. A gente ainda vai ver o pôr do sol juntos na praia, lembra?" E de fato, o milagre acontece. Leonardo reage bem, acorda e os exames mostram que ele está apto para doar. Quando o médico dá a notícia, Afonso sorri pela primeira vez em semanas. "Parece que Deus ainda tem planos pra gente", diz, emocionado. O transplante é marcado novamente e o hospital volta a respirar esperança. No grande dia, tudo é feito com precisão. A música suave da sala cirúrgica contrasta com o turbilhão de emoções do lado de fora. Solange caminha de um lado a outro, mãos trêmulas, os olhos fixos na porta. Quando o médico surge, ela quase desaba. "Correu tudo bem", anuncia ele com um sorriso discreto. É o início de uma nova vida. As semanas passam e Afonso começa a reagir. O corpo, antes fraco e inerte, ganha força. O olhar volta a brilhar e o cabelo, símbolo de sua luta, começa a crescer novamente. Cada fio que nasce representa uma vitória silenciosa sobre a morte. Solange o observa com admiração. "Tá vendo? Eu disse que ia voltar a ser o homem mais bonito dessa casa", brinca ela. E Afonso responde com um sorriso que mistura emoção e leveza. O público verá cenas de pura ternura. Afonso caminhando pela varanda, sentindo o vento tocar o rosto, os filhos brincando com castelos de areia e Solange ao lado dele, segurando o braço com carinho. A praia será o cenário de sua redenção. Ele, de cabelos curtos e olhar sereno, segura os gêmeos pelas mãos e observa o mar com gratidão. O som das ondas parece carregar todas as dores que ficaram no passado. Mas nem tudo será calma. Mesmo curado, Afonso ainda terá de enfrentar as marcas emocionais deixadas pela doença. Ele acorda de madrugada, ofegante, revivendo os momentos em que ouviu que poderia morrer. Solange o consola dizendo: "Agora acabou, amor. A vida está chamando." Ele olha para os filhos dormindo e sussurra: "Eles são a razão de eu ter voltado." A presença de Leonardo continua sendo essencial. O irmão, agora mais próximo do que nunca, promete ficar ao lado dele. "Você me deu uma segunda chance de ser família, Afonso", dirá Leonardo em uma das conversas mais emocionantes da novela. Afonso responde: "Os dias seguintes ao transplante se transformam em uma jornada de redescoberta." Afonso, antes acostumado com a dor, começa a se espantar com o silêncio dos hospitais, o som leve dos pássaros pela manhã e o riso das crianças voltando a encher a casa. Solange o observa com admiração. Aquele homem que quase sucumbiu à morte, agora reaprende a viver, passo a passo, sem pressa, mas com uma serenidade rara.
Leonardo, por sua vez, ainda luta contra os fantasmas do passado. O tempo em que foi dado como morto não foi um acidente, e o público finalmente descobrirá o que o manteve longe de todos. As cenas seguintes mostram Leonardo tentando se adaptar. Ele passa a morar temporariamente na casa de Afonso, brinca com os sobrinhos, ajuda Solange na cozinha e, em alguns momentos, observa o irmão de longe, emocionado por vê-lo tão vivo. Ver teu cabelo crescendo é a prova de que eu não precisei morrer para te salvar, diz em uma conversa noturna. Afonso sorri, ajeitando o curativo no braço. E eu não precisei morrer para te perdoar. Enquanto isso, a novela dedica sequências cheias de poesia visual. Afonso é mostrado fazendo exercícios leves na praia, sob o olhar atento de Solange e Leonardo. Os gêmeos correm descalços, rindo, jogando água no pai. A trilha sonora cresce suave e o público sente o clima de esperança se espalhando. Afonso, ainda de camiseta clara e olhar reflexivo, observa o horizonte. Sabe o que é engraçado? Ele diz. Quando eu achei que ia morrer, tudo o que eu queria era tempo. Agora que o tenho, só quero que ele passe devagar. Em outro momento, o médico visita a família para os últimos exames. Ele sorri com o semblante leve. Os resultados são excelentes. Sua medula reagiu perfeitamente, Afonso. Está fora de perigo. Maria de Fátima vai levar mais uma surra de Solange. Isso porque Fátima, já com a barriga grande, prestes a ter o filho, entrará sorrateira no quarto do hospital onde Solange estará internada após dar à luz os gêmeos. O ambiente, ainda impregnado com o cheiro de éter e calmantes, ficará carregado de tensão no instante em que a vilã abrir a porta. Solange, ainda fragilizada pelo parto da noite anterior, com os cabelos desgrenhados e o corpo dolorido, será pega de surpresa com a presença da rival. Tudo começará quando Fátima, devastada com a derrocada da sua vida glamurosa, perceber que não tem mais de onde arrancar dinheiro. Sua imagem que ela tentou erguer com tanto esforço e golpes estará em ruínas. Os antigos aliados terão se afastado, as portas estarão se fechando uma a uma, e até mesmo os bajuladores que antes a cercavam já não aparecerão mais. Desesperada, ela decidirá dar mais uma cartada em Afonso, acreditando que, com lágrimas falsas e uma encenação bem montada, poderá reverter a situação. A vilã aparecerá de surpresa no escritório do empresário. Com a voz mansa, fingindo humildade, pedirá para conversar. Afonso, eu só quero alguns minutos. A gente passou quase 2 anos juntos. Eu sei que errei, mas ainda temos pendências, e eu preciso pedir desculpas. Mas Afonso, já vacinado contra as manipulações da ex, não perderá tempo com rodeios. Ele se levantará da cadeira, olhos faiscando de raiva, e cortará a fala dela sem piedade. Fátima, você não tem vergonha nessa sua cara de vagabunda? Sua piranha! O que você está fazendo aqui na minha sala? Eu já falei que não quero mais ver você nem pintada de ouro na minha frente, sua ordinária. A tensão tomará conta do ambiente. Fátima ficará atônita, ainda com a mão pousada na barriga de grávida, tentando se recompor. Mas antes que possa reagir, 2 seguranças, a mando de Afonso, surgirão na porta e a expulsarão com brutalidade. Ela sairá humilhada, arrastada pelos braços, enquanto Afonso apenas dirá: levem essa desgraçada daqui antes que eu perca a cabeça. Humilhada, cuspindo fogo e sentindo-se rejeitada mais uma vez, Fátima jurará vingança. E decidirá que sua próxima vítima será Solange, a mulher que ela nunca suportou e que agora, para ela, simboliza o triunfo que perdeu. No dia seguinte, quando todos comemoravam o nascimento dos bebês de Solange, Fátima retornará ao hospital. Fingindo ser apenas mais uma visitante, ela conseguirá driblar a segurança e entrará no quarto. Mas, diferente das outras vezes, não será apenas com insultos. Fátima carregará escondida uma faca de cozinha enrolada num pano dentro da bolsa. Ela se aproximará do leito, onde Solange dormirá exausta, e ficará por alguns segundos apenas observando a rival. O olhar dela será de puro ódio.
Agora você vai pagar, sua santinha de Araque. Vai pagar por tudo!" sussurrará, apertando a faca. Mas no instante em que Fátima erguer a mão, pronta para desferir o golpe, um milagre acontecerá. O celular de Solange, deixado na mesa de cabeceira, tocará com insistência. O som estridente despertará a moça, que, ainda sonolenta, abrirá os olhos a tempo de ver a cena. O coração dela disparará. "O que você está fazendo aqui, sua desgraçada?" gritará Solange, agarrando o lençol para se proteger. A luta começará imediatamente. Fátima, possessa, tentará cravar a faca, mas Solange, mesmo enfraquecida pelos pontos do parto, reagirá com todas as forças. As duas se atracarão no chão, puxando cabelos, arranhando rostos, mordendo braços. A faca cairá e deslizará para debaixo da cama. A rivalidade entre as duas atingirá o auge. O quarto ficará revirado, travesseiros no chão, cabos de aparelhos médicos balançando. O corpo de Solange ainda doía, mas a raiva será combustível suficiente para que ela encontre forças. Ela tateará a mesa de apoio ao lado e agarrará um objeto pesado, uma barra de ferro usada para segurar o suporte de soro. "Agora quem vai aprender é você, sua cobra!" gritará Solange, desferindo o golpe contra o rosto de Fátima. O impacto será devastador. O ferro cortará a pele da vilã, abrindo um talho profundo na bochecha, deixando-a marcada para sempre. Fátima urrará de dor, cambaleando para trás com as mãos ensanguentadas. O barulho da confusão atrairá enfermeiros e seguranças do hospital. Eles entrarão correndo e se depararão com a cena. Solange arfando de cansaço na cama e Fátima com o rosto coberto de sangue, gritando impropérios. "Segurem essa louca! Ela entrou aqui para me matar!" berrará Solange, apontando para a rival. Os seguranças não hesitarão. Prenderão Fátima pelos braços e a arrastarão para fora do quarto. A cada passo, ela se debaterá, tentando se soltar, mas sem sucesso. "Eu ainda vou acabar com você, Solange! Nem essa cicatriz vai me deter!" rugirá enquanto era levada pelos corredores. O destino de Fátima ficará cada vez mais sombrio. Ainda no hospital, a polícia será chamada, e a vilã, com a barriga de grávida e o rosto cortado, será encaminhada direto para a delegacia. Lá, prestará depoimento sobre a tentativa de homicídio contra Solange, um novo crime que poderá custar caro demais para ela. Na delegacia, Fátima será levada direto para uma sala de interrogatório. Mesmo ensanguentada e ainda com a barriga pesada da gravidez, não deixará de destilar veneno. A vilã tentará manipular os policiais, dizendo que apenas foi visitar Solange, que estava fragilizada e que a confusão começou porque a rival a atacou sem motivo. "Eu só queria ver os bebês, oferecer ajuda. Mas aquela ingrata me agrediu", mentirá com a cara lavada. Mas a versão dela não convencerá. 2 enfermeiros do hospital que presenciaram o início da briga serão chamados para depor e dirão que a viram com uma faca na mão, prestes a atacar Solange. A acusação de tentativa de homicídio se fortalecerá e Fátima começará a sentir o peso real de seus atos. Enquanto isso, no hospital, Solange será medicada novamente. Apesar da dor dos pontos reabertos, se sentirá vitoriosa. No leito, ainda ofegante, ela acariciará os bebês no berçário e prometerá a si mesma: "Ninguém, nem essa cobra vai tirar minha paz. Eu vou lutar pelos meus filhos e pelo meu lugar." A notícia da confusão se espalhará rápido. Afonso, ao ser informado, ficará incrédulo. Para ele, será a prova definitiva de que Fátima perdeu qualquer resquício de sanidade. Ele comentará com Igor: "Agora acabou de vez. Essa mulher cavou a própria cova. Não existe mais volta para ela." Igor, mais pragmático, responderá: "Eu já dizia há muito tempo, Afonso. Fátima não tem limites. Quem vive de golpe termina desse jeito, sozinha, marcada e atrás das grades." Na prisão provisória, Fátima terá sua primeira noite como detenta. Os olhos dela, ainda inflamados pelo corte, refletirão ódio e desespero. Ela apertará os punhos contra a barriga, como se o próprio filho fosse sua única companhia naquele inferno. "Eles vão pagar! Todos eles vão pagar!
murmurará no escuro da cela com o olhar perdido. Nos corredores do presídio, outras detentas a encararão com ironia e desprezo. Algumas rirão da cicatriz mal costurada no rosto da ex-ricaça. Outras, curiosas, cochicharão sobre o fato de ela estar grávida e algemada. Será um ambiente hostil, e Fátima, acostumada ao luxo e aos holofotes, sentirá o peso da realidade. A queda foi tão rápida quanto cruel. E não será só a prisão que a marcará. A cicatriz no rosto, mal cicatrizada, será um lembrete eterno da surra levada de Solange. Fátima terá de enfrentar o julgamento popular, os jornais noticiando sua tentativa de assassinato e, principalmente, a rejeição do próprio Afonso, que não moverá um dedo para ajudá-la. Enquanto isso, Solange, mesmo machucada, será exaltada como guerreira. Receberá visitas de amigos e familiares que aplaudirão sua coragem. Ela passará a ser vista como a grande rival que derrotou a vilã mais perigosa da trama, mesmo ainda se recuperando do parto. A rivalidade entre as duas ganhará contornos ainda mais sombrios. Fátima, atrás das grades, jurando vingança, e Solange, livre, cuidando de seus filhos e consolidando sua posição na família e no coração de Afonso. Essa batalha ainda terá desdobramentos explosivos, pois a prisão não será suficiente para conter o veneno de Fátima, que encontrará novas maneiras de espalhar seu ódio, mesmo de dentro de uma cela.